Hoje os Intocáveis vai brincar no Brasileiro. BAM! Vamos falar nada mais, nada menos de Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho, também conhecido como Charlie Sheen brasileiro. Renato Gaúcho começou sua carreira no esportivo na cidade de Bento Gonçalves, mas foi no nosso querido Grêmio que ele se consagrou para o Brasil e o mundo, conquistando uma Libertadores e um título mundial. No Mundial de Tóquio, o Renato Gaúcho fez os 2 gols da final contra o Hamburgo, foi considerado o melhor da partida e ganhou um Toyota. Se achando desde sempre, né, Renato? Terminou! Grêmio, campeão mundial de futebol! Jogadores do Grêmio estão maravilhados, vibrando, chorando com o título mundial Interclubes. O país do sol nascente vai mudar. Não será o Japão nesta madrugada de domingo. Será o Brasil, onde o sol vai nascer para festejar o Grêmio campeão do mundo. Em 1983, após ganhar o Mundial, o então zagueiro do Inter, Mauro Galvão, disparou: "O mundo pode ser azul, mas o Rio Grande do Sul é vermelho." A declaração mexeu com o ídolo do Grêmio, Renato Portaluppi, que pediu que o jogo das faixas fosse contra o maior rival. Os colorados colocariam as faixas de campeão mundial nos gremistas, que retribuíram colocando as faixas de campeão gaúcho. No jogo, um massacre, 4-2 pro Grêmio, com direito a golaço de Portaluppi. Com todo respeito ao Mauro Galvão, mas Renato, winning. Depois do Mundial, Renato ajudou o Grêmio a ser bicampeão gaúcho. O retrospecto de Portaluppi em Grenais é excelente a favor dele. Como jogador, são 15 jogos, 6 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. Como técnico, são 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma única derrota por pênaltis, que ocorreu na disputa da Taça Farroupilha. Renato nunca perdeu a chance de tirar sarro do seu arquirrival. Uma vez ele disse: "Fiz mais gol no Tafarel do que perdi", mas aliviou, dizendo que Tafarel é o melhor goleiro que o país já teve. Em 86, Renato estava sendo convocado para a seleção do Tele Santana. Era um dos mais cotados para ser o titular, mas foi cortado por indisciplina. Eu não faria jamais isso na véspera de um jogo, na semana de um jogo. Faltavam 6 meses para uma Copa do Mundo. Eu acho sim, eu errei, eu tinha que pagar pelo meu erro, sem dúvida alguma. Mas eu acho que paguei caro demais. Em 87, Renato Gaúcho vai para o Flamengo. Foi campeão brasileiro, recebeu a bola de ouro e jogou com seu ídolo, Zico. Ele relembra que brincavam com ele, que todas as manchetes dos jornais apareciam o Zico de braços abertos. E perguntavam para ele: "Cadê você nessas horas?" O Gaúcho respondia: "Tá vendo atrás do gol? Tem um palhaço na maca. Esse era eu. Eu sofria as faltas, ia lá o Zico e fazia os gols." Ele complementa: "Você viu o esforço do Zico durante a semana, então por que não dar o nosso máximo por ele?" Renato Gaúcho conta o jogo emocionante contra o Atlético Mineiro, em que o jogo estava 2-0 para o Flamengo e Bebeto tem 2 chances de matar o jogo. Bebeto perde os gols. Em cada gol que ele perdeu, ele tomou uma bronca, uma do Zico e outra do Renato Gaúcho. Bom, aconteceu que o Atlético Mineiro empatou o jogo em 2-2. O Zico foi substituído, saiu xingando, mas veio o gol redentor, o gol de Renato Gaúcho. Ocorreu uma curiosidade em um jogo do Flamengo contra o Internacional. Cai um urubu do lado de Renato Gaúcho. Ele pega o urubu e coloca atrás do gol do Tafarel. A torcida vai à loucura. Minutos depois, o Flamengo faz o gol em cima de Tafarel, consolidando o tetracampeonato brasileiro para o Flamengo. Em meados de 88, Renato troca o Clube da Gávea pela Roma, mas ele não se sai bem. Ele mesmo diz que ele estava indo bem nos primeiros meses e se machucou. Quando voltou, ele recebeu uma rejeição tremenda de jogadores como Massaro e Giannini. Allora queste persone che parla io non può dirle niente perché è una questione di opinione. Em 1990, Renato volta para o Flamengo, sagra-se campeão da Copa do Brasil, seleção de 90. Para a Copa do Mundo de 90, na Itália, Renato foi convocado pelo técnico Sebastião Lazzaroni. Ele não foi utilizado, ele era reserva de Miller e Careca. Ele entrou contra a Argentina, meio que no fim do jogo, mas não tinha mais nada para fazer. Em 1991, Renato troca o Flamengo pelo Botafogo. Durante sua passagem pelo clube de General Severiano, Renato colecionou muitas polêmicas. Logo após um decepcionante brasileiro em 1991, Renato aceita o empréstimo do Grêmio para jogar o segundo turno,
do nada, deixando o Botafogo a ver navios. Ele volta em 92 para o Botafogo, que estava fazendo uma excelente campanha e chegando à final contra o Flamengo. Acontece que no primeiro jogo, o Botafogo leva um senhor sacode, perdendo de 3-0 para o Flamengo, que contava com um plantel excelente. Acontece que, depois do primeiro jogo, o Flamengo faz um churrasco de comemoração, corta a cena, quem tá no churrasco? O Renato tá lá se achando, se divertindo, bombando. Bom, repercutiu isso pela imprensa carioca e não caiu bem, né? E Renato teve sua demissão do Botafogo. Bom, o Botafogo perdeu a final, empatou o jogo, mas perdeu e ficou por isso aí a passagem dele lá. Depois do Botafogo, o Renato vai para o Cruzeiro, fica 3 meses, mas ele tem uma passagem muito interessante pelo clube, ganhando o Campeonato Mineiro e a Supercopa da Libertadores em 92. A passagem dele pelo Cruzeiro foi fulminante. 18 jogos, 18 gols. Teve uma polêmica, como ele sempre faz, na final do Mineirão. O Cruzeiro ia disputar a final contra o América e Renato, antes do jogo, prometeu fazer 3 gols. Eu acho que é importante a gente vencer, né? Agora, as provocações eu vou ver quando começar o jogo. Se provocarem, já vai ter gol e já vocês vão ver o gesto. Dito e feito. O Gaúcho foi lá e fez 3 gols na primeira final. Eu havia prometido durante a semana que queria fazer gol e calar a boca deles. Eu espero que eles voltem domingo que vem para dar mais renda. Todos os gols que ele fazia, ele exigia silêncio da torcida americana. No segundo jogo da final, ele também fez outro gol e o Cruzeiro sagrou-se campeão. Em 93 ele volta pro Flamengo. Aconteceu uma briga no Campeonato Brasileiro de 93. Renato Gaúcho dá um esporro no Djalma, ou mesmo não aceita e vai pra cima do Renato. Gaúcho dá um empurrão absurdo no meia. Depois ele sai do Flamengo, vai pro Atlético Mineiro, teve uma passagem curta. Em 95, o Renato Gaúcho é contratado pelo Fluminense. No Campeonato Carioca de 1995, existia uma disputa de quem iria ser o rei do Rio de Janeiro, Romário, Túlio ou Renato Gaúcho. A imprensa fazia reportagens sobre a brincadeira. Aí galera, curar um baixinho, tô a fim de ir comigo? Vamos nessa. O Rio tá cheio de rei, né? Renato, Túlio e outros. E no final vai ver quem é que vai dar. Você decide. Bom, no final das contas, Renato Gaúcho faz aquele gol absurdo de barriga e dá o título carioca ao Fluminense e é coroado o rei do Rio de Janeiro. Nessa, o baixinho perdeu. Em 1995, após ser coroado o rei do Rio, Renato Gaúcho joga um campeonato pelo Grêmio, a Copa dos Campeões Mundiais Brasileiros. Todos lembram daquele time do Grêmio, né? Era um monstro. Jardel, Paulo Nunes, Rivarola, Arce, Danley. Bom, naquele primeiro jogo do campeonato, tivemos um gostinho de como seria ter Portaluppi naquele time. Renato Gaúcho dá um lançamento para o Jardel fazer o primeiro gol do jogo, mas ele sai no primeiro tempo. Em sua passagem pelo Flu, Renato recebe o apelido de Coração Valente, curiosamente, no ano do lançamento do filme. Porém, em 96, o Fluminense fez uma péssima campanha. E Renato, como sempre, dava suas declarações polêmicas, e ele mesmo disse que se o Fluminense caísse no ano seguinte, ele andaria pelado na rua. Ando em Ipanema todinha pelado. Se o Fluminense quebrou o O Fluminense caiu e Renato não cumpriu sua promessa. Foram perguntar pra ele, né? Tipo, você não vai cumprir? O que é isso? Tá se achando? Corta a cena, ele responde bem humoradamente. O Fluminense não jogou a Série B em 97. Referindo ao caso Ives Mendes, né? Uma curiosidade é que estavam desempregados Renato Gaúcho, Edmundo e Romário. Os clubes cariocas não estavam acertando os salários para esses monstros. E o que eles fazem? Vão jogar o tradicional futebol bem tranquilo. Em 97 ele volta para o Flamengo, mas em 99 ele encerra sua carreira no nosso querido Bangu. O Bangu fez uma estratégia de marketing naquele ano. Ele achava que ele iria ganhar o campeonato de 99, porque só ganhou o campeonato carioca em anos múltiplos. 1933, 1966 e 99 seria a ideia, né? Mas não foi isso que aconteceu. Terminou na penúltima colocação. Uma curiosidade é que o primeiro treino do Renato Gaúcho no Bangu tinha cerca de 5.000 pessoas. 90% eram mulheres. Tits. Renato dava indícios que iria se tornar técnico já em 96, com o Fluminense. Mas Renato começou sua carreira como técnico mesmo no Madureira, depois passou pelo Fluminense. Em 2006 ele fez uma excelente campanha pelo Vasco, sendo vice da Copa do Brasil e considerado o melhor técnico do ano. E só não ganhou aquela Copa do Brasil porque o Valdir Papel foi expulso. E ele deu um tapa nele. Muito bem feito. Depois ele viria a fazer, acho que o maior feito da história dele como técnico. Em 2007 ele ganhou a Copa do Brasil com o Fluminense. Em 2008 levou o clube para a final da Libertadores, numa trajetória até que emocionante, ganhando do São Paulo de Muricy com um gol de Washington no final, batendo boca
na própria La Bombonera. Só que parece que o time apagou no final contra a LDU. Em 2009, Renato assume o comando do Bahia. Estava fazendo uma excelente campanha, o clube, os jogadores gostavam dele. Ele deixou o clube em 6º lugar no campeonato, mas ele se retirou do Bahia para assumir o comando do Grêmio. Um sonho antigo dele. Tinha esse sonho de um dia, sabia que um dia iria acontecer isso, de eu treinar o Grêmio. Nesse ano, logo que entrou no Grêmio, ele reformulou o time que estava na zona de rebaixamento. O time deu um salto e foi parar na zona de classificação da Libertadores. Em 2010, Renato recebeu uma homenagem dos gremistas. Os torcedores proclamaram o dia 11 de dezembro de 1983 como St. Portaluppi's Day. No dia 30 de janeiro de 2011, ocorreu o primeiro clássico brasileiro fora do Brasil, e foi um Grenal, na cidade uruguaia chamada Rivera, que faz fronteira com o Brasil, com a cidade de Santana do Livramento. O jogo terminou 2-1 para o Grêmio. Depois disso ele treinou o Atlético Paranaense, mas em 2013 ele voltou para o Grêmio, fez uma excelente campanha, deixa o Grêmio como vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas não tem seu contrato renovado. Aí eu já não sei o porquê. Em 1984, tem uma curiosidade de Renato, quando ele estava atuando pelo Grêmio, a torcida tava xingando ele, tipo, fora mercenário, fora bosta merda, e os caralho a 4. Ele, do jeito que ele é, explosivo, putão, sai do carro pra tretar com os torcedores. Uma vez perguntaram para Renato Gaúcho quem foi melhor, Falcão ou Renato? Com todo respeito ao Falcão, eu sou campeão do mundo. Um abraço. Bom, Renato Gaúcho, como já falei antes, ele tem um currículo vasto de frases, de citações polêmicas. Tem algumas famosas como... Nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. A verdade é, nós vamos brincar. Mulheres, pode dar nota de 1 a 10, tá? Perto desses marginais todos. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Vou dar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. Infelizmente, para os concorrentes, eles continuam sendo bons alunos. O mestre voltou. Renato Gaúcho para o futebol é como se fosse o herói do campus. Ele faz o que quer, fala o que quer, muito bem falado por sinal, muitas vezes paga por isso, mas é um dos jogadores mais francos do folclore futebolístico. Sua aparência à la Richard Gere lhe traz a reputação de ter pego mais mulheres que a quantidade de gols do Rei Pelé. É o símbolo da imortalidade gremista, o Rei do Rio, o que mandava os torcedores adversários calarem a boca. Só um intocável pode fazer isso. Curtam a página, se inscrevam no canal, divulguem essa nossa ideia. Hoje os intocáveis vai brincar. Que vagabundo de merda. Ó, a passagem dele, conhecido por ser explosivo, quem perdeu?